Bom, gente, isso aqui é uma metodologia de desenho que tem no livro Desenhando do Lado Direito do Cérebro e que foi adaptada para odontologia e foi escrita e publicada em 2017 pelo grupo da Universidade de South California, do Pascal Magnier, e transferido isso para a gente fazer a percepção de detalhes anatômicos através de exercícios de desenho. Eu vou adaptar isso para o papel vegetal só para deixar uma primeira abordagem mais rápida, para a gente perceber esses 6 estágios, que ele começa como a borda, depois contorno, depois os elementos, sombra, brilho e composição. E eu vou fazer isso de uma forma rápida e vocês vão ter esse material para poder trabalhar isso posteriormente. Então aqui eu reduzi um pouquinho para a luz ficar mais interessante para a gente. E primeiro a borda. É como no papel vegetal eu vou, por exemplo, colocar aqui e copiar a borda onde vai acontecer o desenho. Vocês vão perceber que a mão livre ele fica mais interessante do ponto de vista de percepção. Mas antes de fazer a mão livre, eu aconselho a fazer no papel vegetal, principalmente para aquelas pessoas que têm muita dificuldade com desenho. Porque para o cérebro isso aqui já é mais do que importante para você fazer essa abordagem. Isso aqui o cérebro já começa a entender a história quando você faz assim. Então as bordas, uma vez que você faz a borda do desenho, quando você faz a técnica mão livre, você vai esquadrinhar o desenho, por isso que ele está aqui. Depois eu vou passar o exercício à mão livre, mas aqui eu vou roubar um pouco, porque se a gente fosse esquadrinhar ele bem de leve, bem no meio e no meio, você vai vendo os espaços negativos. Essa é a grande trama do exercício. Daí você vai vendo esses espaços negativos aqui e copia. Por exemplo, você pega, deixa eu colocar aqui de lado, ó. Você pega, por exemplo, aqui esse quadrado que é bem parecido, e como que você faz uma vez que você estabelece a borda? O que você pode fazer? Você vai vendo esse espaço negativo e vai copiando esse espaço negativo para cá. Esse é o exercício. Só que a gente vai adiantar aqui um pouco e eu vou fazer essa parte dos espaços negativos, do contorno, eu vou fazer também usando o papel vegetal. E vocês também façam isso, porque numa segunda etapa a gente vai fazer ele à mão livre. Mas deixa o cérebro mapear essa realidade. Então eu pego aqui, ó, e copio esse contorno nesse quadrante, copio com todas as nuances, ó, o contorno nesse quadrante, copio o contorno nesse quadrante, ó. E o que você tem é a fase do contorno. Então olha aqui, agora você já pode estabelecer a terceira fase, que são dos elementos. O que são isso? É tudo aquilo que você consegue distinguir, tudo aquilo que você consegue distinguir na fotografia do ponto de vista de contornos, ó. Esse sombreamento é um elemento, essa luz é outro elemento, aqui tem um outro sombreamento do bordo incisal, aqui tem
um sulco transversal, aqui tem outro sulco transversal, tudo isso aqui tem uma outra área de sombra, uma área de luz, tudo isso são elementos. Então tudo que você consegue distinguir dentro desse espaço, eu vou, de novo, vamos roubar aqui, ó. Eu vou fazer, por exemplo, isso aqui é um elemento, ó. E assim que a gente vai aprendendo a desenhar, ó. Aqui tem um outro elemento. Aqui eu vejo essa luz nítida. Aqui eu vejo um lóbulo. Aqui eu vejo um outro degradê. Se ela tiver alguma nuance mais acentuada, você pode desenhar essa nuance. Então aqui, ó, posso voltar lá a qualquer hora e ver se nesses desenhos existem mais elementos. Essa aqui é a fase dos elementos. Depois disso, eu tenho que escolher desses elementos o que é sombra e o que é luz. Agora, na sombra, eu vou pintando. Onde é muita sombra, eu pinto mais forte. Onde é menos sombra, eu pinto menos. E a gente vai destacando os elementos de sombra e os elementos de luz. Eu posso até aqui ajudar colocando de novo papel em cima. Tem várias técnicas, eu não vou aqui me ater a nenhuma delas. Tem uma técnica que você vai fazendo um X, na onde tem mais preto. Tem uma técnica que você vai fazendo como eu estou fazendo, pulverizando. Então aqui eu sei que é mais escuro. Eu sei que tem áreas que também tem sombreamento, mas é menor, ó. Aqui eu sei que tem uma área. E assim, a gente vai para a próxima, que é uma etapa que você vai ter que ver o desenho. Você vai ter que ver o desenho e vai ter que ir trabalhando conforme o seu olho percebe. Aí que é a parte da luz mesmo, onde tem mais alta luz e aonde tem menos luz, e aonde que você tem que melhorar a sua composição. Então aqui, ó, nessa hora, você pode botar o desenho do lado. E aí você tem que ir mapeando, e conforme vai mapeando, você pode passar a mão onde você acha que é mais forte, você já dá uma sombreada. Onde é menos, dá uma apagada. Então onde é menos, ó, eu vou apagando um pouco e depois eu vou mais uma vez definido esses elementos. Eu vou dobrar essa folha para ficar mais fácil da gente. Essa folha vocês têm aí disponível. Depois vocês vão fazer isso à mão livre. E eu vou ainda mais para frente fazer a mão livre com vocês. Então vamos lá. Aqui, ó, à medida em que você já sabe onde é que fica cada um desses elementos de luz e sombra, a gente tem que agora começar a demarcar. E muitas das vezes a gente acinzenta e depois com a borracha você vai dando a luz.
é muito sutil, porque agora a gente vai acelerar um pouquinho o vídeo, porque você tem que ir percebendo aí a sua percepção. Você vai percebendo e vai desenhando aonde que é mais forte, aonde que é mais fraco. Ó. Aqui tem uma luminosidade na borda que você pode fazer ou utilizando borrachas mais finas, aqui percebe uma linha bem sutil, como essa linha bastante forte de luz aqui. A gente pode fazer ela. Existem umas bandas de luz aqui. Muita gente pinta o desenho todo de cinza antes de começar a esquadrinhar assim. Mas como essa é a nossa primeira abordagem com papel vegetal, vamos fazer desse jeito aqui, ó, que eu vou apagando as margens desses elementos aqui, ó, que é para ficar mais natural, que esses elementos não são marcados, né? No meio da sombra aparece a luz. Essa área de luz aqui assim, ó, parece no meio de umas bandas de sombra. Tá vendo? Não é nítido. Esses contornos aqui, como se eles... Eu vou tirar aqui os riscos do começo, eles acabam atrapalhando a sutileza da sombra. E assim é num papel normal também. E assim a gente vai percebendo as nuances. E o cérebro vai mapeando detalhes que ele não via antes. A torção espacial tá aí. Não, eu tô esfumaçando um pouco tudo para ficar tudo mais ou menos como se fosse um elemento da mesma cor, e eu vou salientar só a luz para a composição ficar completa. Ó. Então vou deixando mais sutil, ó. Vou deixando mais sutil. As áreas mais escuras eu aperto um pouco mais. Aqui, por exemplo, eu vou distribuindo um pouco mais, ó. E assim a gente vai fazendo esse elemento anterior com a torção, com os sulcos transversais todos aparecendo cada vez mais, ó, com as sutilezas, ó, a sutileza de claro e escuro que faz com que os sulcos transversais apareçam. Uns mais e outros menos. Você pode riscar áreas onde o sulco é mais escuro aqui, ó. Mas tem áreas onde esse sulco não está recebendo a sombra e é mais claro, como aqui, por exemplo.
Então aqui tem mais luz do que sombra. Uma sombrinha de leve aqui. Mas é mais luz do que a sombra. Olha lá, ó. Você vê mais a luz do que a própria sombra. E assim, ó, a gente vai montando e vai criando essa perspectiva de luz e sombra na composição. Na hora que tudo isso está montado, é a composição do desenho que está pronta. Vamos esfumaçando aqui. Olha só. E vão saindo os detalhes anatômicos de todas. Ó, isso aqui a gente percebe que essa sombra que estabelece o lóbulo central aqui, ó, ela vai invadindo toda a área, fica mais forte aqui, ó. Tudo isso você vai agora brincando com luz e sombra e vai aprendendo a distinguir esse degradê. À medida em que você vai melhorando o seu nível de degradê, o nível do sombreamento, vai ficando cada vez mais natural. Ó, vai ficando cada vez mais natural o seu desenho. E assim, ó, você vai criando tridimensional. Aqui tem um facho de luz aqui, ó, que eu posso copiar. Toda hora que eu quiser um pouco mais de luz, eu passo aqui aqui, por exemplo, que eu tenho mais luz, ó. E assim vai saindo, olha só. E assim vai saindo toda a composição do desenho. Olha lá. Então, conforme você vai treinando, você vai deixando o seu desenho cada vez mais rico desses detalhes. Para ajudar, eu posso, para destacar o meu desenho, a relação de luz e sombra, eu posso pintar as bordas, que é o que a gente faz quando faz a mão livre, pintar as bordas de preto, o que faz com que você dê ênfase para os detalhes do contorno do seu desenho. Então aqui eu vou um pouquinho mais rápido. Você vai ver que vai saindo os elementos tridimensionais todos, ó. É como se fosse ganhando profundidade. Assim, ó, você vai dando ênfase e destaque para a sua composição. É como se a borda deixasse de existir e agora a própria luminosidade do dente, é que se destaca. Olha lá, e assim a gente vai de uma forma bastante simples, sem ter muita técnica, a gente vai absorvendo aspectos tridimensionais dos dentes anteriores, através de uma técnica de desenho adaptada para a odontologia. Então vou percebendo a nuance da torção, a nuance do ângulo de reflexão, lembra?
aquela área de transição, que é a área, que é essa área aqui entre o ponto de contato e o ângulo de reflexão, tem uma área de transição. Ó, e assim eu dou a ênfase pro elemento. É claro que à medida que você vai percebendo mais coisas, você vai transferindo tudo isso para o seu desenho. Aqui consome mais tempo, mas é assim mesmo. Quanto mais tempo você perdendo no seu desenho, mais detalhado ele vai ficando. Agora a luz vai funcionando melhor, ó. Agora, se for apagando as áreas de maior efeito, elas sobressaem mais. Eu posso colocar e controlar a luz do jeito que quiser, em áreas com maior, áreas com menos luz. Os lóbulos estão mais escurecidos aqui, os sulcos de desenvolvimento mais claros. Ó. O dente está com aquela ligeira torção que eu estou vendo ele de lado, e assim a gente vai ganhando nessa relação de luz e sombra, a gente vai ganhando naturalidade. Depois a gente vai fazer o mesmo exercício, agora a mão livre. Aqui foi só para a gente se familiarizar com a técnica, tá bom? Vamos para o próximo, que a gente vai deixando isso mais complicado, ao mesmo tempo que a gente vai liberando a mente para desenvolver as habilidades que ela nasceu. Vamos criando um músculo para trabalhar com a parte artística. Então, até a próxima.